Olá, fisioterapeutas! Olá, acadêmicos e acadêmicas de fisioterapia! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Aqui recebemos grandes nomes da nossa profissão, pessoas que são referência nas mais diversas áreas de atuação, e hoje não vai ser diferente, vamos receber um colega lá do finzinho do sul do Brasil. Já falou aqui em off para nós que está bem pertinho. A gente sempre fala do Oiapoque ao Chuí, não é verdade? O Brasil é tão grande assim, e ele está bem pertinho do Chuí lá. Logo, logo vocês vão conhecê-lo. Um baita profissional, tenho certeza que vocês vão adorar as histórias dele, então fiquem aqui conosco. Quem está falando aqui é o João Roaro, eu sou fisioterapeuta, professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e sou sócio especialista da Abrafito, Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica. Além disso, também tem uma página dedicada a finanças e investimentos pessoais para profissionais e acadêmicos da área da saúde. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, porque eu sempre comento aqui que cuidar da nossa saúde financeira também é fundamental, só me procurar nas redes que você vai me achar. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Fisioverso. E aí, Sibeli, como você está? Tudo bem? Oi, João. Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem, né? Neste finalzinho de ano, já todo mundo meio cansado, meio baleado, mas a gente tá indo, né? Sempre Firmes e fortes. nessa correria, mas né, o bom velhinho tá chegando, então dá um ânimo aí para nós, né? Final de ano sempre tem essa vantagem, né? De Natal aí, que dá uma alegria também para nós. Bom, hoje a gente tem mais um super convidado, como o João falou, uma pessoa que eu tenho certeza que vocês vão adorar, com uma trajetória profissional, né, incrível, como todos os convidados que a gente tem trazido aqui para vocês, né, alguém aqui do Sul como nós, mas bem mais do Sul que a gente, então um pouquinho, né, mais longe aqui que nós. Bom, mas eu vou deixar, né, para ele se apresentar, que quem fala é a Cibele Quinaut, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional do adulto e do idoso, pela Abrafim e Cofito, sou professora aqui da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, mas vamos, né, parar aqui de conversar e vamos chamar logo o nosso convidado aqui para o palco para a gente começar essa nossa conversa. Eu tenho a honra de convidar ao palco aqui do Fisioverso o Dr. Luiz Forgiarini, mas antes do Luiz entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, Luiz. Tudo bem por aí? Olá, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando e conversando com vocês aí, vai ser muito bacana. Show. Luiz, seja bem-vindo. Para nós é uma honra enorme tê-lo aqui. Você foi, né, muitíssimo bem recomendado para nós. E a gente tenta, sempre aqui no Fisioverso, fazer isso, né? O propósito do nosso podcast é fazer um bate-papo, né? Entrevistar pessoas que fazem a diferença na nossa profissão, que conseguem, junto, né, comigo e com o João, provar que a gente escolheu, né, se não a melhor, uma das melhores profissões que existem no mundo, porque ela tem um multiverso de possibilidades, né, que a gente, né, está com o João da ortopedia, eu da neuro, você mais da respiratória. Então, né, quantas possibilidades a nossa profissão nos oferece. Exatamente. E é um pouquinho disso que a gente quer falar. Para começar, Luiz, eu queria que você contasse para nós quem é o Luiz. Então, acho que o Luiz é um porto-alegrense, gaúcho, né? Nascido e criado na capital, aqui em Porto Alegre. Hoje eu moro no sul do estado. O Luiz é um cara que é o pai do Rafael, que tem 7 anos, né? Que infelizmente nesse momento segue sendo colorado. Nenhum de nós aqui está no momento de falar sobre esse assunto. Exato. Rapaz, que teve sempre e tem, né, uma obstinação por procurar fazer o melhor para as pessoas de uma maneira geral na minha vida, eu sempre tive isso. E que é um fisioterapeuta que muito possivelmente, e acho que isso é uma coisa interessante de comentar, principalmente para o
para quem vai estar nos ouvindo, né? Um cara que projetou e programou muito a carreira desde o início, assim. Eu somente escolhi a fisioterapia, né? Eu nunca tive outra opção. Eu fui já com a ideia de ser fisioterapeuta. E desde o meu início na universidade, eu já sabia muito onde eu queria estar e basicamente o que eu precisaria fazer para estar nesse lugar, né? Então, o Luiz é um cara que gosta de esporte, né? Tava agora cedo na academia, corro, gosto de cozinhar, sou docente, tenho consultório, atendo paciente. Acho que a gente vai ter bastante tempo para explorar esse lado, até de reencontro de algumas coisas que eu tive, né? Nesse último ano, principalmente, dentro da profissão. Maravilha, Luiz. Muito interessante isso que você falou com relação ao planejamento de carreira. E me recordei de um episódio que a gente gravou aqui também com o Gabriel Leão, lá de Fortaleza. Cara, gente finíssima também. E me chamou a atenção que ele falou justamente isso. Ele planejou toda a carreira dele e acabou focando na articulação do joelho, se tornou uma referência e assim por diante, né? Então conta aqui para o nosso público, porque a gente também tem muitos acadêmicos, tem muitos profissionais recém-formados que às vezes estão assim, procurando se encontrar ou tentando verificar quais são as melhores possibilidades. Como foi esse seu planejamento? Por que que você escolheu a fisioterapia e como que foi esse start da tua carreira ali? Então, eu escolhi a fisioterapia. Na época, eu fui conhecer um local, né? E eu tive a sorte de que a pessoa que me falou sobre fisioterapia conseguiu mostrar muito todas as áreas, assim, que eu poderia atuar como fisioterapeuta. É óbvio, né, João Isbelli, que isso a gente está falando de quase 20 anos atrás, né? Quer dizer, eu tenho quase 20 de formado, né? Então nós estamos falando aí de 20 e poucos anos atrás. Certo. Que, obviamente, a fisioterapia não tinha a representatividade, o impacto tanto social, inclusive, que ela tem hoje. Nós fomos criando e crescendo do ponto de vista de áreas, né? Porque eu me lembro que quando eu despertei para a área hospitalar, eu vou contar um pouco esse meu início, de onde vem o planejamento, eu falava que eu estava cursando fisioterapia, as pessoas, que legal, vai trabalhar na clínica, vai ter um consultório. E aí eu falava, não, eu quero trabalhar no hospital. E as pessoas falavam, mas tem fisioterapeuta no hospital? Né? Hoje em dia, qualquer pessoa sabe qual é a atuação do fisioterapeuta dentro da área hospitalar, né? Então, eu entrei no curso em 2002, né? Não, mais ou menos isso, 2000. E dentro do curso, eu quando conheci a área hospitalar, eu tive a felicidade de fazer um dos cursos que era considerado um dos melhores do Rio Grande do Sul, que era o Centro Universitário Metodista IPA, né? O qual tem um papel muito importante na minha carreira, porque eu volto para ele depois como docente. Eu pude fazer dentro do IPA, eu tenho um orgulho muito grande, tudo que eu pude alcançar lá, eu consegui. Então, eu comecei a universidade e o IPA ele tinha uma vantagem, coisa que hoje, até por determinação do CREFITO, a gente não pode mais. No IPA, no segundo ano, que era o quarto semestre, eu entrava em estágio. Uhum. Então, era um curso de 5 anos, onde 3 anos dele eu passei estagiando, né? Nós tínhamos estágio de terapia intensiva, que ficava 6 meses na UTI, depois o hospitalar, 6 meses em várias enfermarias, clínica. Então, eu tive a vantagem de estudar num centro de turno integral com a teoria e a prática muito juntas. E aí, no quarto semestre, eu decido, então, que, bom, eu passei pelo hospital e digo, tá, beleza, é isso que eu quero, fechou, é o que eu gosto de fazer, esse é o profissional que eu quero ser. E aí, eu também estava gostando muito de pesquisa. Eu já estava lendo bastante artigo, né? No tempo que essa geração não vai saber o que é, tu tinha que usar dicionário de papel, né? Hoje em dia, tudo tem um translate da vida. Eu brinco que a gente aprendia inglês na marra. Antigamente, tu poderia não saber, tu passava o final de semana inteiro traduzindo o artigo. Principalmente porque, assim, no meu tempo, o artigo, tu ia na biblioteca do hospital lá, me lembro,
e aí tu pedia o artigo que tu queria, né? Ele vinha uma cópia, não tinha essa coisa do artigo digital, porque não tinha acesso, né? Tão fácil como se tem hoje. E aí eu pensei um dia de um professor, 2 professores, na verdade, que eu gostava muito e me inspiravam. Eu pensei, cara, eu gosto dessa coisa de pesquisa, da aula. E aí eu sentei um belo dia e coloquei no papel, assim, o que eu preciso para eu ser um bom profissional de hospital. Se um dia eu quiser ser professor, o que eu preciso também. E na minha cabeça sempre teve claro que a pesquisa é uma coisa interessante, mas sozinha, sem a prática clínica, eu não tinha isso associado para nada. Então, eu conversei com esse professor, o Alexandre Simões Dias, e falei que eu queria fazer pesquisa. E aí ele disse, olha, a gente está começando no IPA a pensar em montar a pesquisa para, num futuro, ter um mestrado na instituição. Então, eu fui o primeiro... Aí começa a minha história dentro do IPA. Eu fui o primeiro bolsista de iniciação científica da universidade. Tá? Olha só. Nesse meio tempo, eu comecei a gostar disso. E aí alguém, um belo dia, me falou que também existia pesquisa básica, né? E como eu gostava muito de fisiologia, eu me candidatei e fui, então, também trabalhar, né, como bolsista de iniciação científica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na fisiologia humana. E aí lá eu comecei a trabalhar com modelo animal, né? A gente utilizava rato para pesquisas. E eu me lembro que a professora Norma me falou assim, o que tu quer estudar, né? E eu falei, o pulmão. E ela, mas eu trabalho com diabetes, né? Eu disse, então deixa eu estudar. E aí eu achei, na época, uns 3 artigos falando sobre a relação do pulmão e do diabetes. E aí a professora Norma falou assim, tá me convencendo, mas não tem muita coisa. Eu disse, pois é, por isso que a gente vai estudar, porque não tem Essa que é a graça. Pena, né? Essa é a graça. E no fim, esses estudos renderam acho, uns 3, 4 artigos publicados só. Nosso grupo foi referência na análise de alterações pulmonares no diabetes mellitus experimental, né? E aí, foi isso. Eu segui fazendo estágio curricular, extracurricular, trabalhando como iniciação científica, né, como aluno de iniciação científica, tanto no IPA quanto na URGS. E aí, no meu último ano, como eu queria muito a parte respiratória, a professora Norma me apresentou para um cirurgião torácico, o professor Paulo Cardoso, que hoje está em São Paulo. E aí eu fui para o meu terceiro grupo de iniciação científica, eu estava em 3 lugares, que eram parceiros girando, aonde, então, nesse grupo, estudava-se cirurgia a nível pulmonar em modelo porcino, porco. Tá? Então, acho que isso fez uma história de pesquisa muito legal, porque eu segui por muitos anos nesses grupos todos, trabalhando, então, com pesquisa clínica, seres humanos, pesquisa experimental em modelo animal, tanto rato quanto porco. Tá? E aí eu me formei, eu já tinha passado no mestrado, na época eu fiz a prova em dezembro, antes de me formar, e quando me formei, basicamente, 2 semanas depois eu estava na Santa Casa de Porto Alegre. Para quem está nos assistindo e ouvindo, é importante só falar que a Santa Casa de Porto Alegre ela tem uma particularidade, tá? Ela é um complexo hospitalar, ou seja, ela tem 7 hospitais dentro dela, agora o 8º foi inaugurado, né? Mas quando eu me formei eram 7 hospitais e cada hospital trabalha com uma especialidade. Então nós temos, por exemplo, o Hospital São José, que é um hospital neuroclínico e cirúrgico, o Santa Rita, que é um hospital oncológico, Pavilhão Pereira Filho, que era onde eu sempre quis trabalhar e trabalhei muitos anos, que foi doenças respiratórias, onde foi realizado o primeiro transplante da América Latina. Depois tem o Dom Vicente Scherer, o Hospital do Transplante, o Hospital Santo Antônio, que é o hospital materno-infantil, então tem o UTI-NEO, UTI pediátrica. Todos esses hospitais tinham, e tem até hoje, UTI clínicas /cirúrgica, tá? Elas normalmente são ou próximas, ou, enfim, articuladas. E foi um aprendizado gigantesco, assim, porque por muito tempo eu fui o que alguns estados as pessoas chamam de volante. Para quem não sabe o que é o volante que a gente tinha aqui no hospital, é aquele que cobre os outros,
né? Então, muito tempo eu fui de cobrir as folgas e férias e tudo mais nas UTIs, o que muita gente não queria e o que eu adorava fazer. Porque, na verdade, em questão de pouco tempo, eu rodei 7 especialidades de UTI praticamente, né? Tá Então, louco. a bagagem que isso dá, Que bagagem. é muito boa, né? E aí vem junto com isso o que eu sempre falo para os meus alunos, e em algum momento a gente vai chegar na minha história atual, porque eu caí no que eu faço hoje. Eu gostava muito de fisiologia, e é o que eu sempre digo hoje para os meus alunos da fisioterapia aqui na instituição que eu tô. Se vocês souberem fisiologia muito bem, vocês vão ir bem em qualquer questão, porque a fisiologia vai explicar o funcionamento normal, e aí qualquer coisa que não estiver normal vai ser muito mais fácil de compreender, né? Perfeito. Então, só que nesse a gente não consegue responder, a gente vai pesquisar, né? Exatamente. E aí, nesse meio tempo, eu estava, então, como eu falei, eu comecei a trabalhar na Santa Casa, acho que logo na sequência que eu me formei. E uma outra história, junto dessa, muito bacana, que envolve planejamento, como a gente falou. Uma outra pessoa que é muito importante na minha vida profissional, que é o Alexandre Doval. Eu estava já na Santa Casa, um mês depois. Esse eu conheço. Ele foi presidente do CREFITO 5, aqui muitos anos, né? É dono da Inspirar, não sei se é ainda dono da Inspirar aí do Isso, e eu sou o coordenador Alegre, da pós dele na Inspirar. Que legal, ele é muito bacana mesmo. E na época ele tinha a terceirização do serviço de terapia de um hospital chamado Hospital Porto Alegre. E aí ele me chamou e falou, Tati, vamos lá, vamos trabalhar aí. E aí eu comecei a trabalhar. Diferentemente da Santa Casa, o Hospital Porto Alegre era um hospital menor, mas ele é um hospital da Prefeitura de Porto Alegre que atende os funcionários. Então a gente chama que ele atende os municipários, os profissionais as pessoas da Prefeitura. Perfeito. Só que lá, o Doval tinha uma coisa muito interessante, e isso é uma coisa que tem que ser muito bem dita, porque ele também era um cara que gostava da respiratória. Então, na UTI, por exemplo, nós tínhamos um BIPAP, que agora essa galera mais nova não vai saber o que era o STD30, o da Respironics, um BIPAP grandão, assim. Mas, pô, tu ter BIPAP naquele tempo era algo... Nossa, tu lia no artigo, era hospital de ponta, às vezes, que tinha, né? E nós tínhamos. E tudo que era equipamento que nós precisávamos para atender, seja na UTI ou na enfermaria, nós também tínhamos. Na época, incentivador respiratório, shaker, máscara de EPAP. Então, foi um hospital que era muito prazeroso por tu ter toda essa sequência de equipamento. E aí, claro, lá era um hospital geral, que também era uma coisa bacana. Tu atendia o paciente que tinha um AVC, daqui a pouco tu ia atender um DPOC do lado, né? Sim. E eu comecei a olhar, dentro desse planejamento de carreira, eu comecei também a saber que, fazendo pesquisa, eu apresentava trabalho em congresso e tudo mais, que a parte de pesquisa e docência me interessavam bastante. Então, nisso, depois do primeiro ano aí, trabalhando entre os dois hospitais e fazendo mestrado, o meu orientador de mestrado ia embora, ia passar um tempo no Canadá, e ele falou assim, olha, eu acho que para tu não perder muito tempo, quem sabe tu troca de instituição, sai de uma federal e vai para outra, tá? Nós temos 2 federais aqui em Porto Alegre. E eu disse, tá, não tem problema, vou trocar. E aí ele, só que tu vai ter que mudar o projeto, e aí eu te passo, né? Ele tinha o braço direito dele, que era o Cristiano Andrade, que foi meu orientador depois. Um parceiro. O Dr. Paulo sempre disse que ele, como é que é? Eu formo as pessoas para me passarem, né? Ele falava sempre isso. E aí acontece que eu tive que escrever um projeto novo, então meu mestrado estava meio que, ia trocar de instituição. Eu escrevi um projeto baseado no que a gente vinha fazendo com transplante pulmonar. Eu estudei estratégias ventilatórias de preservação do pulmão, basicamente isso, tá? E aí, eu escrevi o projeto, mandei, e o Cristiano falou, o projeto tá maravilhoso, é isso aí que a gente quer, só que nem a pau pro mestrado. E eu, tá, o que eu faço então? Ele falou, faz a prova pro doutorado. Eu já tinha publicações e tal. Então eu não sou mestre, na verdade, eu fui doutor direto.
tá? Uhum. Não é nem melhor nem pior, não é isso que eu quero falar, porque eu também, isso me prendeu por um tempo em algumas coisas, porque o doutorado, né, como sabe, mestrado 2 anos, doutorado 4, mas foi um aprendizado muito bacana, assim, eu entrei muito cedo, né, eu tinha na época, nossa, eu tinha 20 e poucos anos, assim, eu era bem jovem, e topei essa Luiz, ideia. daí você foi para Ciências da Saúde. Aí eu fiz em Ciências Pneumológicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ah, é que quando você falou que você foi de uma federal para outra, eu achei que você tinha ido para a Federal de Ciências da Saúde. Não. Não, eu estava na Ciências da Saúde e fui para a URGS, para a Federal do Rio Ah, Grande do Sul. entendi. Eu estava Foi o caminho inverso que eu imaginei. Isso. A de Ciências da Saúde é do lado da Santa Casa, ali ela fica. E eu fui lá para que fica dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Tá. E foi uma troca bem boa, porque o Clínicas tinha recém-inaugurado um hospital, um prédio inteiro, que era o Centro de Pesquisas. Então, pô, era uma vivência muito bacana, porque o meu doutorado envolveu análise de biologia molecular, bem avançada, assim. Então, tu subia, pegava o elevador, subia 2 andares, estava dentro do laboratório de biologia molecular, conversando com alguém que te ajudava. Foi indo. Mas, Bacana. retomando o que eu comentei, né? Então, eu estou nos 2 hospitais, aí passei para o doutorado, e eu comecei a pensar, tá, eu quero algo relacionado à docência, isso me atrai. Mas eu também gosto muito de ventilação mecânica. E eu botei na minha cabeça... E aí eu tenho a persistência do Torino, né? De, tipo, quando eu boto, eu vou atrás, né? Eu falei, eu quero um dia ser referência em ventilação. Estou estudando para isso. Eu quero muito que alguém, quando fale de alguma coisa de ventilação, tenha em mente que eu posso ser uma pessoa que possa estar auxiliando, seja cientificamente, seja em treinamento, seja para o paciente. E aí eu comecei a estudar muito isso. Trabalhei nos 2 hospitais por um tempo, atendia paciente. E aí eu tenho uma coisa que meu pai falava que ele achava muito interessante. Eu não tenho mais meu pai, infelizmente, há uns 3 anos, mas o pai sempre falava assim: tudo que eu buscava na minha carreira era crescer numa empresa ou ficar estável numa empresa. E tudo que tu busca é trocar de empresas para ganhar experiência, né? Ele falava que isso não batia na cabeça dele. É um paradoxo. Antigamente o sucesso era tu falar que eu trabalho há 20 anos nesse lugar, né? Porque um determinado dia eu cheguei e falei, eu saí da Santa Casa. E meu pai, como assim tu saiu da Santa Casa? Eu falei, não, é que o que eu tinha que aprender, talvez lá, eu acho que eu já aprendi. E eu vou seguir no Hospital Porto Alegre, e o Alexandre Doval, ele terceirizava, tem isso até hoje, as visitas domiciliares dos pacientes da Air Liquid, do Vitaler, que usam CPAP, BIPAP e ventilação domiciliar. E um dia o Doval falou assim, cara, por que tu não trabalha com isso? Só que tem que ter carro, né? E aí eu não tinha carro na época, eu venho de uma família que, como meu pai dizia, a melhor herança de todas que eu vou te dar vai ser estudo. Fui juntando uma graninha, um belo dia eu falei pro Doval, tá aí, se eu comprar o carro, dá pra mim trabalhar com isso? Ele dá. Comprei meu carro, primeiro carro, nesse tempo todo, aí, nesses primeiros anos, tudo de ônibus, né? Não tinha Uber, era só táxi, sei bem como é isso. Lembrei do meu primeiro Corsinha, cara, mas depois eu conto essa história. O meu era um Peugeot 207, Peugeotzinho branco. E aí, maravilha. Eu comecei a trabalhar, então, durante um turno no hospital, e depois, no outro turno, seguia fazendo o mestrado, ia encaixando, né? Eu sou do tempo que a gente virava à noite no laboratório, fazendo experimento. E comecei a fazer as visitas, então, desses pacientes que estavam usando CPAP, BIPAP, oxigenoterapia e ventilação domiciliar. E aí foi, sim, um puta aprendizado, porque na época a empresa tinha ganho a cota da Secretaria de Saúde do Estado, então eu e outro colega, nós viajamos literalmente o Rio Grande do Sul inteiro para instalar equipamento, né? Isso me deu uma mão muito boa na ventilação não invasiva, e acho que fez também com que eu tivesse muito a questão do ajuste da não invasiva, estudei muito o perfil de paciente. Então, eu segui no Hospital Porto Alegre com o Doval, trabalhando com as questões de ventilação domiciliar e fazendo o doutorado. Uhum. Aí passou um determinado tempo, eu pensei,
tá, o que eu preciso mais para ir performar, a gente fazer pesquisa, publicar artigo e tudo mais, para melhorar, assim, né, na ventilação. E aí eu fui me informando. Aí eu fui me informando e descobri, me falaram de uma feira que tinha em São Paulo que era hospitalar. Sim, sim. E aí eu juntei um dinheiro, comprei uma passagem, e de volta no mesmo dia, fiz cartõezinhos de visita e fui passando nas empresas de ventilação, vendo o que tinha, conversando, trocando. Até que, em um determinado momento, eu fui ver um ventilador de uma marca que tinha no Hospital Porto Alegre, mas ele era um modelo que eu não conhecia. E aí eu cheguei e falei assim, que interessante esse equipamento e tudo mais. Eu não conheço, porque a gente tem tal e tal modelo na minha UTI, nós não tem esse. E aí essa pessoa perguntou de onde é que eu era, eu expliquei que eu era de Porto Alegre, tal, a gente se apresentou. E aí ela falou assim, manda chamar tal pessoa, né? E eu tenho uma coisa que eu aprendi na vida, que quando alguém manda chamar, essa pessoa manda mesmo em alguma coisa, né? Então... E aí acabou que começa a minha história com uma empresa chamada Intermed, né? Que é onde eu vou para trabalhar na indústria da ventilação. E aí eu saí Olha que interessante. da empresa de ventilação domiciliar e comecei a trabalhar. Você era representante dessa outra empresa, Luiz, que vocês iam fazer as visitas nas outras cidades? Não, eu ali? era funcionário do Alexandre Doval. A Ah, tá. empresa dele é que fazia, né, que era contratada da Air Liquid. Uhum. E aí eu cheguei pro Doval e falei, cara, já aprendi o que eu tinha que aprender com o VNI domicílio e agora eu vou para outro lugar. Mas eu continuei no hospital com ele, tá? A minha história com o Hospital Porto Alegre ela termina numa sexta de carnaval, literalmente, porque na outra semana eu ia começar a dar aula. Então eu comecei a trabalhar com a internet, trabalhando com o que a gente chama de aplicação de produto. Então eu fui, como é que se diz? Eu era contratado da marca para fazer a expansão da marca no Rio Grande do Sul, tá? E essa indústria, ela é nacional? Ela é nacional, ela ainda existe, na verdade. A Intermed, alguns anos atrás, ela foi vendida, e aí, para quem está, né, nos assistindo, possivelmente alguns vão ter um ventilador que chama IX5. Na época, ela foi vendida e ela mudou o nome para CareFusion, que era a empresa americana. Depois, ela foi vendida novamente dentro dos Estados Unidos. E agora ela foi recomprada pelo antigo dono, tá, que é um engenheiro, o Jorge Bonassa. E então eu fiquei no hospital e trabalhando com isso. Daí eu ganhei muita experiência na ventilação do ponto de vista de demonstração e treinamento. E também nós tínhamos que fazer uma coisa que era interessante, que assim, se tu vai dar um treinamento no hospital, que é um possível comprador do equipamento, nós temos que saber quais ventiladores eles já têm, porque a gente faz Como se fosse um comparativo. Eu peso o que o nosso tem de bom, o que o dele tem de bom, o que o nosso não é tão bom, o que aquele também não é. E aí, para tu conduzir bem, do tipo, já saber as perguntas que podem vir, fazer esse comparativo. É um pitch de vendas, né? É um pitch de vendas. É um pitch de vendas. Você identifica o que talvez seja uma lacuna, ó, esse teu equipamento é bacana nisso, nisso e nisso, mas não oferece tal coisa, então você pode passar a agregar esse serviço, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente, até porque tu não vai expor o defeito do teu produto, né? Então Claro. Tu te protege já mais ou menos sabendo o que talvez não seja tão bom. E isso me dando bastante experiência. Eu, nesse meio tempo, tudo que eu tô contando, eu também atendia paciente, domiciliar e tudo mais. Ô, Luiz, até eu ia perguntar, e nesse tempo você ainda estava no doutorado, ou aí já tinha terminado? Não, ainda estava no doutorado. Entendi. Ainda estava no doutorado. Eu fazia normalmente experimento durante a noite / madrugada. Entendi. Algumas noites eu dormi no laboratório. Eu tinha um colchonetezinho, deixava lá no canto, ficava esperando, fazendo o que tinha que fazer, e no outro dia ia direto para o hospital. Mas aí, isso, continuei, né, nessas duas, e aí, claro, vem um momento que eu termino meu doutorado, né,
E aí eu faço um processo seletivo para docente na universidade que eu me formei, no IPA. E aí eu passo nesse processo seletivo, era uma vaga para doutor, que era a vaga que o cara que me levou para a pesquisa, que eu comentei, o Alexandre Simões, ele passa na Universidade Federal, vai embora e abre uma vaga para um docente de doutorado. E aí eu converso lá com o Doval, falo, Doval, eu passei, não vou mais ficar no hospital e tal. E a gente ri até hoje junto, porque nós somos muito amigos, que na verdade não foi uma pedida de demissão, né? A gente foi uma comemoração, porque eu fui na casa dele conversar com ele pelo tempo que nós tínhamos de trabalho, e ele ainda falou, não, peraí que eu vou servir uma bebida pra gente brindar a tua contratação na universidade, né? Então, pô, tu sair de um local que tu trabalhou anos, assim, com isso, acho que deixa muitas portas abertas, né? Eu sempre tive muito em mente que as pessoas voltariam em algum momento na minha vida. Ou se precisar voltar, eu estaria com a porta aberta também. Eu nunca saio e fecho os lugares que eu vou, né? E aí eu começo a dar aula. Luiz, desculpa, mas eu acho que vai de encontro com o que você falou de um ex-professor teu, né? Eu acho que isso é o certo, né? A gente comemorar a conquista das pessoas que a gente ajuda a crescer, né? Eu acho que isso faz parte, a gente deveria aprender mais isso, né? Você não pode né, ficar bravo e não querer que essa pessoa progrida, né? Eu acho que é até algo de sucesso, né, para nós. Você saber que essa pessoa que eu encontrei no caminho, assim. Exato. E aí eu comecei a dar aula no IPA, então saí da assistência, o meu momento onde eu saio da assistência e foco na pesquisa. Foi muito prazeroso, assim, porque eu coordenei estágio de terapia intensiva por muitos anos. E aí fui crescendo, fui chamado para pesquisa. Depois eu entrei no mestrado como professor num dos programas de mestrado. Depois eu entrei no segundo programa de mestrado da instituição, então dava aula em 2 mestrados. E um belo dia, quando a gente está voltando das férias, quem é docente, e para vocês que não sabem também, quem está nos assistindo, que é aluno, a gente não tem 2 meses de férias, tá? A gente volta em fevereiro, começa com reunião, programação de ano. A universidade, bom ela não se dá fosse, né? essa barbada. Não, nem para, né? Assim, de fato, né? Inclusive, para eles saberem que é a época do ano que a gente mais fica ali fazendo coisa, um monte de tarefa e reunião e não sei o quê. A gente tá louco para dar aula, a gente tá louco que vocês voltem uma vez para a gente poder fazer o que a gente sabe de melhor. Mas aí eu cheguei numa reunião e o pró-reitor de pesquisa, o professor Edgar, tinha uma figura culto, absurdamente culto, assim, e a gente tinha a mesma preferência de autores de leitura, né? A gente gostava do Edgar Allan Poe e dos livros mais suspense / horror psicológico, assim. Então a gente trocava muita ideia. E ele mandou uma mensagem para mim, falou, tu chegou para a reunião da fisioterapia? E eu falei, sim, professor, já estou aqui. E aí ele disse, tá, informa a tua coordenadora que eu tô te chamando, que tem uma coisa urgente para conversar contigo. E aí quando eu entrei na sala dele, que era ali na parte do mestrado, tava ele e o reitor sentados. E aí ele me chamou e falou assim, pode... Nós chamamos aqui, a gente sabia que tu tava na reunião da fisioterapia, mas tu já pode mandar uma mensagem que tu não volta pra reunião. E eu pensei, fui demitido, né? Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, porque não volta pra reunião. E já passa na segunda porta direita, na RH aqui. Aí a gente vê agora, hoje em dia eu tenho estudado muito questões de hábito, escolha, né? Tem aquele livro O Poder do Hábito, estava lendo um bem interessante que é Escolhas Atômicas, que fala... Porque é horrível como a nossa cabeça é programada para pensar o pior, né? Então, sempre. Eu poderia pensar tanta coisa boa naquele momento e eu fui pensar logo que eu vou ser demitido. E aí eu olhei para ele e falei, mas por quê, né? Ele falou, então agora acabou de te tornar o coordenador do programa de mestrado tal. Então, quer dizer, passou um filme na minha cabeça, porque eu fui aluno de iniciação científica. Quando eu me formei, na época, hoje também não se tem mais isso na imensa maioria das universidades, mas no IPA nós fazíamos plantão em final de semana, o aluno tinha que ir para o hospital fazer o plantão, sábado e domingo. Eu fiz muito. E aí, isso é uma outra coisa que eu esqueci, foi ali que me deu o plim da docência.
o IPA selecionou uma época supervisores para o final de semana, e eu passei no processo, eu fui supervisor de final de semana, não era professor, era só supervisor, cuidava dos alunos no estágio. Uhum. Aí eu volto como docente, depois de docente dos mestrados, e chego então à coordenação de um programa, onde, interessantemente, pessoas que tinham me dado aula na graduação hoje eram docentes do programa que eu liderava. Então foi muito bacana isso, assim. E foi uma nova fase da minha vida, que eu gostei bastante, porque, claro que curricularmente isso era o auge, né? Mas eu tinha ainda o desafio que eu queria, que era levar o programa para nota máxima para poder abrir o doutorado. E aí a gente sobe de nota, né? Era um mestrado profissional. Nós conseguimos fazer várias coisas que o programa não tinha feito, então nós organizamos questões de... o IPA tinha uma editora, então a gente organizou várias escritas de livro. Nós tivemos um dos anos onde praticamente todos os professores do programa participaram da sessão de autógrafo da Feira do Livro de Porto Alegre, que é bem famosa. A gente estava todo mundo lá autografando os livros. Foi bem bacana. Viajei muito nessa época também, porque eu coordeno ainda, né, lá com o Alexandre Doval, a pós de terapia intensiva, e da Inspirar, e viajei, posso dizer, literalmente o Brasil inteiro, seja pela indústria ou por aula e pós-graduação, tá? Tanto que esse final de semana, agora próximo, 5, 6, né? Aliás, 6, 7, né, que é sábado e domingo, eu vou estar em Salvador, né, por um curso de ventilação mecânica, onde vou encontrar um cara que é muito meu amigo, que gravou com vocês, que é o Antônio Duarte, né? E eu brinco que é um dinossauro da fisioterapia, né? Mas é um cara com conhecimento absurdo, assim. E acho que isso é uma coisa de dica para as novas gerações, tá? Apreciem quem tem uma longa estrada, porque às vezes muita gurizada mais nova, gurizada é bem do Rio Grande do Sul, né? Total. Mas as pessoas mais novas têm uma tendência de achar, esse cara tá não sei quantos anos aí, pô, esse cara tem uma história, né? Então, como eu digo, esses dias um aluno falou, professor, eu encontrei um livro do Azeredo. Olha o que estava escrito. Eu falei, não vai desrespeitar a memória, porque esse cara, quando ele escreveu, não tinha nada. Ele é o primeiro a escrever. Depois que as coisas mudam, né? Isso é muito verdade, porque hoje a estrada está pavimentada e está lisa, né? Uhum. Eles não passaram por essa estrada esburacada que a geração anterior à nossa começou a cascalhar e a nossa começou a jogar um piche, né? Porque, cara... eu acho que isso é uma crítica geracional, né? E tá meio comprovado já isso, mas eu que ainda tô na graduação, eu vejo muito isso. E eu gosto da graduação, porque eu acho que a gente pode moldar, inspirar, enfim, né? Mas é uma geração que não quer o processo, ela só quer o resultado, né? Então ele só quer ser bom, ele só quer ser o cara na rede social, ele, sabe, é uma coisa meio... ok, mas só que para tu chegar lá, tem toda uma trajetória, né? E é isso aí que eu tô contando entre doutorado, trabalhar aqui, trabalhar ali, a gente tá falando de 10 anos de trabalho. E sabe, Luiz, e eu acho que, assim, é claro, né, já é uma geração diferente, onde as coisas, elas são rápidas, são fáceis, então isso também molda um pouco essa personalidade deles atualmente, né? Mas a gente está falando de uma profissão muito nova, e que talvez para os nossos alunos hoje de graduação, a gente dizer que lá atrás, Carlinhos Azeredo, próprio Duarte, eles não podiam entrar numa UTI, porque o fisioterapeuta não podia, as pessoas não entendem, né? O processo que foi toda a construção de coisas que hoje nós ensinamos como uma coisa consolidada para os nossos alunos. Né? Mas lá atrás não existia. O Duarte contou uma história que eu acho muito interessante, que ele falou que o Azeredo vendeu um Fusca para ir para os Estados Unidos para ver como os terapeutas respiratórios trabalhavam, né? E tentar convencer e inserir isso nos hospitais brasileiros. Então, assim, esse cara tem uma história que não pode nunca, independente de todo o defeito. Né? É uma coisa... Então, e eu sempre gostei de ouvir as pessoas
mais velhas que eu, tanto que até hoje meus amigos normalmente são pessoas mais velhas que eu. Eu digo, acho que eu sou um espírito velho, porque eu acho que é bom, né? Eu brinco com o Doval sempre que eu falo com ele, e às vezes esses dias eu liguei que eu queria perguntar uma coisa, e eu brinco com ele, eu digo, não, eu tô ligando porque o diabo é diabo porque é velho, né? Porque a experiência é que constrói, né? Então, e tá sendo até legal conversar, porque eu acabo vendo, né, um pouco, às vezes a gente esquece de tudo que a gente já fez, o que passou dentro da profissão, assim. E aí eu tenho uma história de ter ficado 9 anos no IPA como docente, e aí até que eu recebo uma proposta de uma outra universidade, que é a Universidade de La Salle, em Canoas, do lado de Porto Alegre, bem perto de onde eu morava. Uhum. Uma proposta, então, de ir para lá, por conta do mestrado e tudo mais. Então, eu aceitei, né? Então, eu peço demissão do IPA e vou para outra universidade. Fico mais um determinado período de tempo. E aí eu tenho uma fase aí que foi um revés de muita mudança na minha vida pessoal, né? Eu perdi meu pai, tudo no mesmo ano, assim, na verdade. Me divorciei e tal. E aí é aquele momento que tu para muito, assim, porque tu começa a pensar em tudo que tu faz, né? O que eu faço, por que eu faço, o que é que eu quero ir, o que eu tô fazendo. Foram muitas mudanças drásticas, assim. E aí foi a época que eu já tinha isso em mente, mas eu tive tempo para organizar, né? Então foram muitas noites em casa, pensando, muitos finais de semana sozinho, que eu então estava muito decidido e achava que eu tinha currículo para isso, a não ser professor somente do curso de fisioterapia, mas dar aula num curso de medicina. E aí eu comecei a focar, então, nas universidades que tinham um curso, e até então eu vim um determinado dia, aí tem isso que é uma característica minha, que eu acho que é legal das pessoas também terem um pouco, né, eu acho que tem que ter coragem e levemente ousadia, né. Eu mandei uma mensagem para a pró-reitora acadêmica da universidade a qual hoje eu estou, da Universidade Católica de Pelotas. Estudei todo o site da instituição, o que eles tinham, o que eles não tinham, eu usei minha experiência da indústria, e num papelzinho eu vi o que faltava, né. E eu fui conversar com ela, e falei, olha, eu quero muito trabalhar aqui. E assim como eu quero, eu acho que vocês também me precisam em parte. Porque falta isso, podia ter tal coisa, podia ter tal coisa. Meio que elenquei. Uhum. E eu brinco hoje com a professora Moema, que é a pró-reitora, né? Eu digo, acho que a senhora me contratou além de qualidade curricular pela minha insistência. Porque volta e meia eu ligava para ela e falava, eu tô por Pelotas, posso tomar um café com a senhora essa semana? Ela dizia, pode ser amanhã. E na verdade eu nem tava, eu pegava o ônibus. Com ela. Pode ser hoje 16 horas. Não dá tempo de chegar. E aí no dia do meu aniversário, 11 de maio, ela me chamou para conversar. Ela não sabia que era meu aniversário, mas ela me chamou para conversar. E eu não sei por quê, porque é um marco, né, na minha vida, porque eu saio da capital e vou pro interior, né? Normalmente as pessoas do interior querem ir para a capital, no contrário, né? E eu nunca tive memória de data, tá? Eu sou péssimo para data de aniversário das pessoas e tal. Mas é engraçado que eu me lembro que... A única coisa boa que eu sei, eu sou ótima, eu sei o aniversário de todo mundo, de cor. Ô, Sibeli, mas tu sabe que eu faço uma brincadeira muito com os alunos nos finais de semana de aula de pós-graduação. Eu sempre separo as pessoas do mundo em duas. Só tem 2 tipos de pessoas, né? As que não sabem as datas e as que sabem todas as datas. É a mesma coisa que eu brinco do supermercado. Pode ver, só tem 2 tipos. Quem ama ir no supermercado e quem odeia. Não tem uma pessoa que é essa eu sou a que odeio. E aí, então, 17 de maio, né? Quando eu sou efetivado aqui na universidade. Mas o teu aniversário é 12. E você 11. Conversou com ela do... 11. Ah, tá. Na verdade, eu conversei com ela falou, tá tudo ok para tu vir para cá? Eu falei, tudo ok. Tudo ótimo, tranquilo. Eu já tô... Saí da conversa com ela e fui para a imobiliária, atrás de apartamento, para alugar. Voltei para Porto Alegre, juntei minhas coisas tudo, botei no carro, toquei e virei um cidadão pelotense, né?
onde estou aqui até hoje, espero por muito tempo ficar, porque daí eu entrei, então, eu sou docente do curso de medicina, eu dou aula na fisioterapia também, mas meu contrato é do curso de medicina. Atualmente, então, eu dou aula numa disciplina que a gente chama de morfofisiologia humana, que é a maior disciplina do primeiro ano, tá? Ela envolve fisiologia, êmbrio, biofísica, bioquímica, histologia, anatomia. E nós temos uma disciplina, uma outra, né? Ela é uma disciplina única, mas segmentada. Nós temos uma outra disciplina que a gente chama de MAC, Momento de Aplicação de Conteúdo. E essa que eu me insiro. O que é a minha disciplina dentro da medicina? Eu estou sempre uma semana atrasado, eu brinco assim, né? Então, por exemplo, os alunos semana passada viram um sistema renal. Aí eles viram um sistema renal pela fisiologia, pela anato, pela bioquímica, né? É sempre a disciplina tudo milimetricamente. E aí a minha disciplina, na verdade, eu pego o que eles viram e junto isso tudo, de todas as áreas, dentro de um caso clínico, de um modelo de metodologia ativa, tipo uma PG, alguma coisa assim, para eles enxergarem o todo, né? Então, normalmente a gente faz um caso contextualizar. clínico, vista bioquímico é isso, fisiologicamente é isso, e eles estruturam essa ideia. E na fisioterapia, eu fico na área hospitalar, então terapia intensiva, mas eu também, foi uma outra coisa que eu sempre fiz nas instituições que eu passei, ser professor do que a gente chama de Centro de Ciências da Saúde, né? Então, eu sempre estou envolvido em alguma disciplina básica. Então, por exemplo, esse semestre eu estou dando para fisioterapia e infectologia. Semestre passado dei imunologia. Então, eu transito pelas básicas e pelas aplicadas da área. Eu sou docente hoje também de um programa de mestrado, né, que é o mestrado em comportamento e saúde aqui, né? E atualmente coordeno, né, o núcleo de inovação tecnológica. Então, eu sou o braço da Universidade da Inovação. A gente tem aqui, bem consolidado na região sul, que é o Pelotas Parque Tecnológico, né, onde, carinhosamente, a região sul é chamada de Candy Valley, né? Para quem não sabe, Pelotas é a cidade do doce, tá? Tem uma das festas mais famosas do sul do Brasil, que é a Fena Doce. Então, se você quer comer doce bom em Pelotas, você vai comer. Por isso, Candy Valley, né, eles chamam. E então, eu hoje sou representante da instituição dentro do Pelotas Parque Tecnológico e faço parte do conselho administrativo do Pelotas Parque Tecnológico. Então, tenho estudado bastante minha área dentro do mestrado, né? A disciplina que eu ministro, que estou ministrando, inclusive, vou ministrar hoje à noite, tecnologias aplicadas à saúde. Então, trabalho muito com essa parte de inovação, né? Fazer com que as pessoas pensem em inovação. Então, basicamente, isso que tem feito um pouco. Pesquisa, que é uma coisa que eu gosto muito, publico bastante na área. Eu gosto quando eu tô com o Duarte, porque ele fala que ele me elogia falando que as minhas pesquisas têm aplicabilidade clínica na fisioterapia, né? Então, esse é o maior elogio que tu pode receber. Tu pegar um estudo que é teu e poder, né, inserir... Fomentar o clínico. Servir, assim, então, uma coisa muito legal. Isso é o que me move ainda, estar atuando em algumas pós-graduações, né? Hoje, eu não viajo mais como já viajei um dia. Foi era uma outra meta de vida, porque... Sabe, lembra que tinha um meme antigamente, né? Como a minha família vê, como meus amigos veem e como né? Uma coisa assim, na internet. Então, quando eu falo, por exemplo, essa semana, eu tô numa correria, porque eu tenho que amanhã eu pego o ônibus para Porto Alegre. Porque eu vou... aqui, óbvio que tem aeroporto, tudo, mas o custo de uma viagem saindo daqui para ir para lá é muito maior. Então, eu vou de ônibus até Porto Alegre, pego o avião, vou para Salvador, né? E aí, quando eu falo, final de semana eu tô em Salvador, eu falo, Salvador, praia. E aí, às vezes, as pessoas não sabem que a gente só fica dentro do hotel porque a gente dá aula um dia inteiro, no outro dia dá aula o outro dia de novo, e depois vai embora. Então, assim,
A gente às vezes está... A gente já viajou muito, mas conhecer de fato não conhece. Mas o glamour, deixa o glamour para a imaginação das pessoas, deixa eles pensarem que a vida é só essa maravilha. Eu brinco, né? Os meus conhecidos acham que eu vou passear. Os meus amigos, eles pensam que quando eu viajo, tipo, se beber não case, né? E a gente basicamente só vê a janela do hotel. Então mas é uma coisa que fazer o quê, né? Mas é bacana porque é exatamente isso. Eu acho que eu sempre encarei eu sou um cara com bastante humildade, assim. Por muito tempo eu tinha dificuldade até de falar quem realmente eu era, que eu merecia estar naquele lugar. Porque eu acho muito legal se eu estou saindo daqui onde eu tô para ir para Salvador, é porque deve ter algo que eu possa contribuir com o pessoal de lá, né? Então acho que isso é muito, muito benéfico, assim. E isso, dentro desse planejamento todo de carreira, que é onde eu estou hoje, eu sempre juntei muito a prática clínica e a pesquisa. E aí, estando aqui em Pelotas, eu vim em 2023 para cá, eu acabei conhecendo a pessoa no qual vou me casar agora em janeiro, né? E aí, um belo dia, ela falou assim, precisava ter um paciente que tá, mas eu não tô conseguindo encaixar o horário e tal. E eu falei, deixa que eu vejo. E aí, voltei a atender domiciliar. Fui ver um paciente domiciliar, né? Atendi e falei, tá bacana, pode deixar que eu vou ficar com ela, porque eu tô gostando de estar nessa vibe aí. Aí daqui um pouco apareceu outro, e eu encaixando. Tudo isso que eu faço na universidade, mas indo ver um paciente aqui, outro ali. Coisas que o interior permite, né? Porque o deslocamento, o que eu levava em Porto Alegre 50 minutos, agora eu levo 10, né? Então é uma diferença. Isso que o pessoal reclama do trânsito. Que eu falei, vocês nunca moraram em Porto Alegre. Para atravessar a cidade, 1 hora e pouco. É um caos. É igual aqui em Guarapuava, todo mundo fala, meu Deus, agora é hora de pico. Eu falo, gente, vocês nunca moraram em Curitiba para dizer o que é hora de pico. Quando eu ouvi essa do horário de pico, eu fiquei impressionado do horário de pico deles. Aqui o nosso horário de pico em Guarapuava, que as pessoas reclamam, é saída de escola, naquela quadra da escola, sabe? Fica um monte de carro parado, mas enfim. Aí eu disse, não, por favor, olha. E aí eu comecei também a notar que tinha um nicho de mercado não suprido em Pelotas. E aí eu acho que vem o que tu falou, João, da questão lá, né, de planejar, investir e tudo mais no início lá. E aí eu conversei com a Milena e falei, Milena, tem uma coisa que há horas eu queria estudar. Acho que deu para notar que eu gosto de estudar, né? Então, há horas eu queria estudar porque eu vi um cara falando sobre isso em São Paulo uma vez. E a gente vai fazer o melhor curso que tem, vai importar o aparelho e vai usar aqui em Pelotas. E a gente vai fazer um curso em São Paulo, então, de eletroestimulação transcraniana de corrente contínua. Acho que é da Neuro, né, Sibeli? Tu já deve ter ouvido falar. Eu sou até do curso disso. Eu fiz Sibeli é a pessoa, Luiz, da neuromodulação. Você tá falando com autoridade aqui. A gente começou, mas esse aí eu terceirizei, eu deixei para ela essa parte. Eu falei, não, você fica contigo, mas que é tu que manja, tu tem formação em neuro. Mas eu achei fiz meu mestrado, assim, Luiz, com isso. Não era nem isso, com a magnética. Eu comecei em 2002. Faz 23 anos que eu trabalho com essas técnicas de estimulação transcraniana. Que legal. Pô, que legal. Não sabia, desculpa. Imagina, não tem que pedir desculpa, imagina. Nossa, os resultados são magníficos, né? E como a Milena trabalha muito com a parte da neuro, assim, a gente tem visto melhora dos pacientes de uma maneira tão significativa, assim. E eu brinco que eu estudo ela por lazer, porque eu fico impressionado com os desfechos, assim, né? E, Luiz, eu vou até te dar um spoilerzinho para você dar uma investigada. Eu estou aqui com uma colega na universidade, porque eu sempre apliquei na neuro, porque é minha área, né? Uhum. Mas a gente começou agora a fazer uns estudos com os pacientes da pneumo. Então, a gente tem pacientes, a gente aplicou, até a gente mandou, agora foi aceito ontem para um congresso. A versão, né, da América Latina, do Congresso Mundial de Fisioterapia, vai ser no Uruguai, né, pertinho de vocês. Pertinho. Ano que vem vai ser em abril. E nós mandamos um trabalho, a gente aplicou em um paciente DPOC, né, bem grave, um senhor já. Que legal. E era fumante e não conseguia parar de fumar. E existem algumas evidências já, né, para vícios em geral. Então, nós fizemos um protocolo com ele parou de fumar. E a gente tem todos os dados respiratórios ali dele, né? Melhora de força,
muscular diafragmática, a gente tem dados com ultrassom cinesiológico, e a gente começou agora, a gente está fazendo um trabalho em conjunto, neuro e respiratória, né? Que legal. E bem legal, assim, então não é só da neuro, sabe? Então, assim, a gente está tendo uns resultados... Bacana. Porque aí essa função toda foi nos levando a atuar como a gente atua hoje, como um time aqui, né? Então, além de parceiro de vida, a gente é parceiro de trabalho em várias coisas. E ela é fisioterapeuta, não médico, fisioterapeuta. Tá. Fisioterapeuta. Eu ia fazer uma piada, quer dizer, não dei muito certo no Tremeras, né? Mas não pode. Aí, assim, ó, aí foi me levando, eu comecei a olhar isso, pô, tem nicho para isso, tem nicho para tal coisa. E eu sempre trabalhei muito, entendo bastante de reabilitação, né, cardiopulmonar e metabólica. E aí, um determinado dia, eu estava em casa, final de tarde, e eu falei para a Helena, vamos começar a olhar consultório. E ela, o quê? Consultório. Pode olhar, nós vamos olhar consultório. E aí, a gente mora do lado aqui de um bairro que chama Parque Una, que é um parque todo, na verdade, anos atrás ele era tipo um banhado, assim, sabe? Uhum. E ele foi todo, é um bairro projetado, coisa muito lindo. Estava inaugurando um prédio novo. Então a gente hoje tem uma sala lá que trabalha, na verdade, é a Nexa Fisioterapia, né? Onde nós temos então a eletroestimulação. Eu trabalho com a parte de reabilitação cardiometabólica, então tem esteira, tudo. Está sendo muito interessante, porque eu gosto muito de atender, eu acho muito bom assim, ter voltado para essa área. O consultório sempre foi uma coisa também que me chamou, mas eu nunca pensei, e aí eu vi que aqui havia nicho. E dentro desse nicho, eu olhei e vi que o mercado aqui também estava carente de fisioterapeuta que soubesse, né, bem a questão de adaptação de ventilação não invasiva para a apneia do sono. Tem centro diagnóstico, mas não tinha quem fazia esse acompanhamento. Então, certo. Hoje, eu trabalho bem focado, né, com o pessoal do Vitaler, da Liquid. Aí volto, anos atrás, né, trabalhei lá, fui para um congresso em Bento, que foi o Sul Brasileiro, da Sobrafir, né, Sulbrafir, agora, né? Sul Brasileiro de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva. Encontrei o Ricardo Beidac, que eu tinha trabalhado com anos com ele, falei, cara, é o seguinte, quero botar sono no consultório. E ele disse, então um dia eu vou para Pelotas, te apresentar um amigão meu. Eu, tá. Pensei, não, esse cara CEO do negócio, não vai a Pelotas, né? Um belo dia ele mandou uma mensagem, falou, cara, como é que tá para amanhã que eu tô indo para aí? Eu falei, pode vir, fechei toda a minha agenda. Então, hoje, dentro do consultório, eu fico bastante com esse braço de adaptação, titulação de pressão para apneia do sono, doença respiratória, neuromuscular. A gente está trabalhando com isso. Então, quer dizer, por isso que eu digo que às vezes a vida dá uma guinada ou, né, como acho que o João até falou no início, se a gente planejar, né, esse planejamento vem em relação a um projeto de vida a dois, de como futuramente vamos trabalhar dessa forma, o que a gente quer, como que a gente quer. Então, a gente um dia sentou, colocou isso no papel, estruturou, e hoje está aí a Nexa, né? Então, acho que foi bem bacana isso, e está sendo bacana, né? Tá dando aula, tá produzindo ciência, mas também tá vendo o paciente. Acho que tá sendo algo bem interessante, assim. Luiz, e a assistência domiciliar você mantém nesse entremeio aí ou você deixou? Incrivelmente eu mantenho. Eu tenho alguns pacientes ainda que eu visito. Tá? Então, dorme que horário? Dorme. O dia tem que ser tudo muito bem organizado, né? Tudo friamente calculado. Mas o que você falou, né? Eu acho que as cidades pequenas, nesse ponto, nos ajudam um pouco, né? Cidades menores, não pequenas, né? Eu até vou falar, pelo menos o deslocamento... O pessoal de Pelotas me mata, tá? Porque a gente está numa cidade de 600 mil habitantes. Não é nada pequeno. Com duas... Tá. É que comparado a Porto Alegre, é isso que eu estou dizendo, né? Sim. Na verdade, nós temos dois cursos de medicina na cidade, o da Católica e o da Federal, mas um único com nota 5, que é o nosso, né? Então tem que fazer... A Universidade Católica de Pelotas é a maior escola médica do sul do Brasil. Isso é uma coisa a ser bem valorizada aqui. Só para vocês terem ideia, foi inaugurado
esse ano, um hospital de simulação realística. Nós temos um prédio, a gente não tem uma sala de simulação, a gente tem um prédio que simula, ele é um hospital desde a SAMU, né, emergência, até alta complexidade de cirurgia, tudo com manequim, né, tudo com controle, nós temos todos os cenários são controlados remotamente, então a gente tem o cenário no meio, uma sala que fica a pessoa controlando os manequins, um vidro e uma sala de aula que fica assistindo aquilo que está ocorrendo para depois fazer um relato do que fez, como foi. Então, o nosso aluno, ele simula todos os cenários antes de entrar no hospital. Tá? Então, isso é uma questão bem interessante, assim. E nós temos uma entrada anual de 180 alunos no curso de medicina. O de fisioterapia, a gente tem hoje o modelo diurno e noturno também, que é onde eu dou aula. Então, é uma estrutura bem interessante, por isso que eu brinquei contigo, espero que se eu falar que é pequeno, o pessoal fica bravo comigo, porque é pequeno comparado à minha vivência de deslocamento. Claro. Aí é uma questão de referência, né? Luiz, você comentando, né, sobre essa tua experiência docente, eu estava pensando cá com os meus botões. Nós, quando fomos alunos, eu tenho certeza que nós três aqui, e ainda isso possa existir ainda hoje, mas não é mais muito comum, nós tivemos muitos médicos na nossa formação, nós tivemos professores médicos, então era muito comum médico dar aula para fisioterapeuta. E veja, né, num curto período de tempo aí, de 15 a 20 anos, hoje é muito mais comum nós termos fisioterapeutas ensinando em cursos de medicina do que médicos ensinando em cursos de fisioterapia. Aqui na nossa cidade, por mais que seja uma cidade relativamente, e aí a gente volta no relativo, né, pequena, Guarapuava tem aproximadamente 200 mil habitantes, e, cara, aqui nós temos 3 cursos de medicina, um público, que é na nossa universidade, e mais 2 privados, e nesses 3 cursos nós temos fisioterapeutas ensinando, então chama muito a atenção essa, de certa forma, inversão que tem acontecido, né? E aí eu quero aproveitar esse comentário para engatilhar uma outra pergunta, já que você comentou que você está muito nesse cenário de inovação e tecnologia, como que você tem enxergado a nossa profissão, a formação do fisioterapeuta, tanto em nível de graduação e pós-graduação, e a inserção dessas novas tecnologias, dispositivos de inovação aí dá para relacionar inovação, tecnologia, IA, na fisioterapia hoje. Qual que é a tua visão? Então, eu acho que se a gente for olhar, né, a tecnologia está aí para ser utilizada. Só que nós temos um determinado problema, e isso é uma das coisas que eu exploro muito dentro, seja na instituição, seja nas disciplinas que eu ministro, que envolvem a questão da tecnologia. A gente precisa ter muito cuidado quando se fala de tecnologia, né? Por exemplo, a IA, ela vem, né, e aí começa aquela discussão, nossa, a IA vai roubar o lugar de todo mundo, a IA é isso, e hoje em dia as pessoas não estão sabendo direito nem muitas vezes o que fazer com a inteligência artificial, né? Tanto que eu acho que ela tem um lado ruim, né, que hoje, nós que somos docentes, nós já até conseguimos entender quando o trabalho é feito por IA, né? Fica muito claro pra gente a descrição. Claríssimo, né? Sem dúvida. E aí, tipo, é o ponto que eu falo que a tecnologia pode emburrecer, né? Porque a pessoa parou de estudar, né? Mas, assim, o que eu vejo? Eu acho que nós temos um determinado problema com a tecnologia. Aí isso é país, tá? Eu não tô nem ouso entrar, não tem nada a ver com política. Eu tô falando que nós moramos num país que importa tecnologia, um país de terceiro mundo. Então, quando nós falamos de tecnologia, nós temos um problema que é o custo dessa tecnologia, né? Então, olha, ferramentas nós temos várias na minha área para utilizar. Mas eu acho também que o fisioterapeuta ou tem essa questão do custo ou não ousa inovar muito no seu atendimento com novas tecnologias. Então, vou dar um exemplo, né? Eu sou da área de terapia intensiva. Uma das coisas que seria uma ferramenta de baixo custo, de low-tech, digamos assim, é a eletroestimulação, né? Tu eletroestimular quadríceps do doente sedado para evitar a perda de massa muscular. Não é um equipamento relativamente de alto custo, mas isso não é feito. Então, me parece que a universidade hoje está olhando para a área de inovação, mas se vocês forem ver,
nós, e a imensa maioria dos fisioterapeutas, eles foram educados do ponto de vista universitário para atender paciente. Não Sim. foi para inovar, não foi para pensar em tecnologia, não foi para criar equipamento. Quer dizer, eu fui descobrir que eu poderia trabalhar para a indústria porque eu fui para uma feira e botei a cara lá para aparecer, né? E aí hoje eu presto consultoria, né, para algumas marcas. Nós não fomos formados para ser gestores, não fomos formados para ser empreendedores, não fomos formados para uma série de coisas que a gente teve que desenvolver essas habilidades e competências ao longo da vida profissional. Então, assim, eu me lembro que quando eu saí, eu comecei a atender, a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala coisa de guri novo, né? Achava o máximo que todo me pedia um recibo. Olha aqui, eu tô dando recibo, esse tal que eu tô atendendo. E chegou no final do ano, veio uma coisa chamada imposto de renda, que nunca a universidade falou o que ia acontecer comigo se eu desse recibo, se eu fizesse isso, por que eu posso ter empresa, por que eu não posso. É uma coisa que... E a inovação está dentro disso. Eu vejo muito nessa disciplina que eu dou no mestrado, hoje é o último dia dela, é a entrega final dos trabalhos. O trabalho, na verdade, eu tenho aluno que eu tenho médico, fisioterapeuta, psicólogo, dentista comigo ali, educador físico. O trabalho final da disciplina, eles aprenderam todo o processo de criação de produto, conheceram o site do INPI, né, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e eles têm que entregar o protótipo, todo o trabalho de um produto. E isso está sendo muito legal, porque vários têm levado adiante, isso tem se tornado algo utilizável na vida deles, né? Mas eu vejo que enquanto a formação não estiver voltada para tecnologia, para inovação, para se pensar nessa forma, eu acho que o fisioterapeuta ainda vai ficar muito restrito ao atendimento, ao processo clínico, assim. Eu acho que entender que... Aqui tem um caso muito interessante, tá? Tem um fisioterapeuta que está fazendo doutorado conosco, ele é diretor do hospital, né? Pô, isso é muito legal, porque a área que tu... Pô, ele falou, eu sempre gostei da gestão, eu me formei para ser gestor. Ele já foi até secretário de saúde. Então, assim, pô, tem muita área, né? E dentro delas, acho que a inovação é uma área muito boa a ser explorada, assim. E como acho que a gente falou no começo, né, Luiz? Assim, acho que essa também é uma das grandes multifacetas da fisioterapia. A gente pode atuar em muitas coisas. É claro que a gente ainda tem muito a crescer, muito a desenvolver, né? Eu acho que eu já contei até para o João, eu tenho um ex-professor meu, na universidade que eu me formei em Curitiba, hoje ele é o reitor da universidade. Então, assim, a gente tem um monte de possibilidades, né? E é claro, a gente precisa estudar para isso. Também a gente... concordo muito com você e acho que a gente tem tentado melhorar dentro das universidades todos esses aspectos, né? Principalmente de inovação, a gente tem tido mais incentivos, né? Empreendedorismo e gestão, né? Talvez ainda muita coisa para melhorar, mas eu acho que mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo que essas possibilidades, elas existem e a gente pode correr atrás para ter formação, para aprender, né, a fazer tudo isso, e vai muito do perfil de cada um de nós também, né? Assim, nem todo mundo precisa ser gestor, nem todo mundo precisa ser funcionário público, né? A gente tem que ir atrás do que também é o nosso perfil, mas eu acho que a mensagem que fica aqui, a gente tem muitas possibilidades, eu sei que nós somos profissionais, né? Que as nossas mãos fazem milagre, mas não é só isso, né? A gente tem muita tecnologia que pode nos ajudar a fazer muita coisa, né? E a gente precisa aprender a explorar isso, né? Eu acho que essa é a mensagem, talvez, que a gente, até enquanto docente, nós três aqui, a gente tem que deixar, né? Vai ser parte natural da nossa evolução enquanto profissional, né? Isso aí é uma lacuna que a gente está preenchendo. Luiz, e aproveitando esse contexto todo de futuro, quais são os seus planos? Ainda tem alguma coisa que você não tenha feito que você gostaria de fazer? Ou a meta agora é consolidar tudo que está em execução? Então, na verdade, hoje a meta é consolidação, né? A gente está trabalhando para isso, porque empreender também não é algo fácil, né? As pessoas acham que pode parecer fácil, mas não é. Tem toda uma dedicação, então sim, tem a consolidação. E talvez dentro de uma das coisas que eu estou fazendo nova e seguir trabalhar muito
com a questão de assessoramento em pesquisa. Então, hoje eu trabalho para um grupo específico, que é onde eu faço delineamento, escrevo, aprovo, submeto os protocolos de pesquisa e projetos. E isso é uma coisa que eu acho que é bem legal, porque é mais uma área de atuação, né? Tu poder corrigir, não, mas direcionar e trabalhar focado com pesquisa clínica. Isso é uma coisa que eu tenho dedicado. Acho que futuramente, basicamente, hoje o que me vem na cabeça é isso, consolidação dessas áreas todas, que também é bastante coisa, né? Então, e talvez alguma coisa ali de consultoria técnica, assessoramento, nesse sentido. Isso ainda eu volto meio fácil para algumas questões específicas, né? Para algumas marcas específicas, é uma coisa que eu gosto. Hoje já estou numa parte muito porque eu só para encaminhar para o meu quase encerramento, eu esqueci de contar dentro dessa trajetória que uma das coisas também que eu quis e acabei fazendo foi ir fazer pós-doutorado na USP, uma pessoa que é muito importante na área da ventilação mecânica. E também isso me ajudou muito a consolidar conhecimento de ventilação, pesquisa. Então, hoje eu consigo sentar com um engenheiro, por exemplo, que fez o ventilador e olhar para aquela programação e entender o que é aquilo, né? Então, isso é importante. Mas eu acho que basicamente isso, é consolidar esses trabalhos. E aí, acho que talvez para o que vem mais planos até de consolidação e planos pessoais de realização do que só voltado ao trabalho. E é claro, né, ele ficou tímido de falar, mas o principal, né, agora é o casamento, então é toda uma, né, eu tenho certeza que foi a primeira coisa que ele queria ter falado, mas ele ficou com curtir vergonha, mas essa esse é o foco dele agora. É isso aí. Também é importante, obviamente. Exato. Maravilha. Ô Luiz, e para quem se interessou pelas tuas histórias aí, quer conhecer um pouquinho mais ou quer saber quais são os seus próximos passos aí, quais são os caminhos mais fáceis para o nosso público aqui te encontrar? Pode ser pelo Forgerini JR, que é o meu Instagram profissional, pessoal, ou pelo Desvendando Terapia Intensiva, que é o profissional. Então, nas redes aí, pode procurar Forgerini JR, Desvendando Terapia Intensiva, e se quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho no consultório, Nexa Fisioterapia. Maravilha, pessoal. Então, vamos lá, todo mundo seguindo aí o Luiz principalmente na rede profissional, mas se quiser saber da vida pessoal também, as fotos do casamento em breve, então só seguir ele ali no @Forgerini Júnior ou Desvendando a Terapia Intensiva, é isso, né? Desvendando Terapia Intensiva. Maravilha. Cibele, quem quiser encontrar você, quais os melhores caminhos? Também acho que é pelo Instagram, né? @Cibele Melo Quinaut, Cibele com S. E como eu sempre falo, eu não sou a pessoa mais instagramável do mundo, mas quem tiver interesse, eu trabalho muito, já falei aqui algumas vezes, né? Acho que minha área, uma das principais é a neuromodulação como um todo, então é algo que eu tenho bastante experiência, e hoje, né, mais recente, mas dos últimos 10 anos, né, eu tenho estudado muito sobre dor neuropática, então quem tiver alguma dúvida pode me procurar lá no Instagram. E você, João? Ok, pessoal, quem quiser saber um pouquinho mais sobre conteúdos de finanças pessoais e investimentos, como eu comentei no início do episódio, @investidordoutor no Instagram. Então lá eu ensino um pouquinho sobre como é importante você conhecer sobre como investir, tanto no Brasil como no exterior, saber quais as possibilidades de investimento em renda fixa, em renda variável, tanto na nossa moeda como em moedas mais fortes. É importante que a gente faça esse planejamento para o nosso futuro e tenho certeza que se você começar a estudar um pouquinho sobre isso, esse conhecimento vai ser muito libertador para você. Então fique à vontade para me seguir lá, tenho certeza que você vai gostar. Luiz, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por disponibilizar aqui o seu conhecimento e as suas histórias para o público do Fisioverso. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, foi um prazer poder estar com todos vocês aí. Luiz, obrigada de novo, foi uma conversa muito boa e tenho certeza que a gente mais uma vez cumpriu o propósito aqui do Fisioverso, que é realmente mostrar tantas coisas que são possíveis de serem feitas, né, dentro da nossa profissão, tantos caminhos que a gente pode trilhar, e acho que você foi um grande exemplo disso, né, de tantas coisas, né,
talvez aqui a gente falando bastante, né, entre o compartilhamento ali, né, do universo científico e clínico, que é extremamente importante, né, para o crescimento da nossa profissão. E eu agradeço de novo, né, você compartilhar essas histórias com a gente, e espero que um dia, né, a gente possa se encontrar pessoalmente aí pelos caminhos da vida. Vamos lá para o nosso fechamento final, então? 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Abração. Tchau, tchau.